Mateus capítulo 14, 25 a 31. Se você puder, abre a sua Bíblia conosco, que aí nós vamos entrar propriamente dito aqui na palavra, tá? Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus capítulo 14, versículo 25. Queremos estar cheios de razão. E muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e não encontramos razão para algumas situações. Mas nós temos duas escolhas. Ou elevamos o nosso eu, muitas vezes, em busca de razões, ou enchemos-nos de razões, e aí uma frase que parece um pouco estranha, mas enchemos de razões sem razão. Ou simplesmente ignoramos tudo, ignoramos o que está à nossa volta, porque a minha razão tem que prevalecer diante da fé. Quando a Bíblia diz que a nossa fé tem que prevalecer diante da razão que nos impõe, ou seja, ou nós alimentamos a nossa vida de razão, ou simplesmente não, seria o melhor a fazer, mas digo simplesmente porque para algumas pessoas é simples, olha, eu não tenho razão, então eu vou para Deus. Mas Deus nos chama hoje para abafarmos a nossa razão e para entendermos a razão dele. Vamos lá para Mateus, aí nós vamos entender melhor isso que eu quero dizer. Mateus capítulo 14, versículo 25 a 31, diz assim: na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o, lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus pergunta, homem de pequena fé. E aí nós encontramos Pedro diante de uma circunstância da vida. Pedro, uma pessoa que olha, se olhasse, ele tinha duas escolhas. Assim como nós temos duas escolhas diante das adversidades da nossa vida. Assim como nós temos geralmente duas escolhas, ou nós ficamos com a razão de alguns momentos, ou ficamos com a fé. Há momentos da nossa vida que não dá para caminhar com as duas coisas. Há momentos em que a razão e a fé se chocam, porque Pedro, profundo conhecedor no mar como era, um excelente pescador, um homem que conhecia aquela região como a palma da sua mão, o homem que sabia que jamais pela razão humana ele sairia do barco em plena madrugada, sairia e pisaria na água, porque ele sabia que ele iria afundar, porque essa era a razão, é a razão humana, é a razão lógica. Porém, o Senhor convidou a Pedro a descer do barco, não pela sua razão, não pelo seu conhecimento, mas pela fé. E há momentos que o Senhor nos convida a sair de situações, não pela nossa razão, não pelo que nós vemos, porque Pedro podia olhar e falar, não dá, ninguém anda sobre as águas, ninguém consegue, quem é doido para andar, para sair, para pisar na água, vai afundar. Essa era a razão humana, essa era a lógica humana, e há momentos na minha e na sua vida, que Deus quer fugir da lógica e da razão humana. Deus quer que nós olhemos para Ele com fé, e andemos por fé. E há momentos que é difícil isso, e há momentos que nós vamos ver que Deus nos impõe isso, porque pela fé, Pedro olhando a razão, ele jamais desceria do barco, mas ele olhando o Deus da razão, o Deus que poderia suprir todas as coisas, que estava chamando, vem, Pedro desce do barco ao encontro de Jesus. E aí nós aprendemos algumas lições com isso. Primeiro,
Eles estavam na vigília da noite, e naquele tempo, por mais lanterna, ou lamparina, lampião, seja lá o que for que eles tivessem no barco, não clareava nada perto de hoje. Hoje, se você estiver numa embarcação à noite, e você tiver que ver alguma coisa, você tem um holofote, pelo menos uma lanterna enorme, você consegue, mas naquele tempo não tinha nada. E o mar estava agitado. A situação, eles estavam ali na 4ª vigília da noite. E Pedro, ele reconheceu Jesus no meio da tempestade. Uma das coisas para viver da fé, irmãos, é reconhecermos Jesus no meio das nossas tempestades, é reconhecer que Ele está no meio das nossas tempestades, é reconhecer Ele andando no meio do mar revolto da nossa vida, é Ele andando no meio do mar revolto do nosso coração, no misto de sentimentos, quando os nossos sentimentos, está doendo o nosso coração, está machucado. Jesus, nós podemos entender e compreender e ver que Ele está andando no meio do mar revolto que vive a nossa vida, porque Ele é Senhor. Mas o importante disso é que Pedro reconheceu o Senhor no meio da tempestade, Pedro reconheceu o Senhor no meio daquelas águas agitadas, Pedro reconhece Jesus no meio da escuridão, quando a sua vida estava no momento escuro, obscuro, talvez eles estivessem com medo, talvez estivessem ali numa situação difícil, naquele barco, na 4ª vigília da noite, mas eles reconhecem que Jesus está vindo ao encontro deles, não importa o que acontecerá, Jesus está vindo sobre as águas. E esse é o momento que nós devemos que entender que a nossa razão cai por terra, porque ninguém anda sobre as águas, assim como talvez ninguém vence o câncer, talvez ninguém vence a AIDS, mas nós olhamos que o nosso Jesus vem andando sobre o vento, o mar revolto do câncer, da AIDS, o mar revolto de todas as doenças, porque Ele pode vencer. Mas é importante nós entendermos, conseguimos visualizar Jesus no meio da tempestade, e muitas vezes nós não conseguimos visualizar Jesus no meio do desespero, visualizar Jesus no meio do desemprego, visualizar Jesus no meio da falta de alimento em casa, visualizar Jesus no meio do negócio que está ruim, visualizar Jesus no meio da crise que nós vivemos. É necessário, em primeiro lugar, reconhecer Jesus no meio da tribulação, porque muitas vozes tem. Quando nós olhamos Elias na caverna, nós vemos que veio um vento, veio isso, veio aquilo, e ele não reconhecia, mas quando veio a voz do Senhor, ele conseguiu identificar que Deus estava falando com ele. Então é importante reconhecer Jesus no meio das tempestades que vivemos, porque Ele está vindo ao meu e ao seu encontro. Mas há momento, no meio dessa tempestade, que Jesus para, no meio desse mar revolto, não era propriamente dito uma tempestade, talvez estivesse se formando, a Bíblia não entra em detalhes, só diz que estava revolto, e quando Jesus está vindo no meio do mar revolto, em determinado momento da sua vida, Ele vai parar. É interessante, Daniel, que Jesus vem ao nosso encontro, mas em determinado momento da nossa vida, Ele para, assim como Ele fez naquele momento, Ele vai parar, e vai dizer: vem, desce do barco, venha ter comigo agora, sobre as águas, no meio do mar revolto, você precisa descer do barco e encontrar Jesus. O que eu aprendo neste momento, que quando o Senhor para e me chama para fora do barco, o Senhor está dizendo: olha, agora acabou a sua razão, agora acabou a sua expectativa, agora acabou o seu tudo, e agora você tem que vir, pela fé você tem que descer do barco, pela fé você vai ter que descer do barco, pela fé você vai ter que descer e caminhar em direção a Jesus, e muitas vezes não é tão fácil fazer isso. A Bíblia não diz alguns detalhes, mas o que nós aprendemos é que Jesus apareceu na 4ª vigília da noite. O que eu aprendo com isso, que eu posso tirar uma lição disso,
que era aproximadamente 3 horas da manhã, o início da quarta vigília da noite, é que o Senhor, Ele sempre chega no limite humano. Que o Senhor, Ele sempre chega no limite humano, porque no limite humano é o lugar que mais frequentemente nós encontramos Deus, é quando nós estamos no limite, quando a nossa razão não vale mais nada, quando os nossos esforços não valem nada, muitas vezes quando as nossas condições financeiras não são nada, quando as nossas condições de saúde não são nada, quando as nossas condições físicas, espirituais, materiais, enfim, todas as nossas condições não são nada, é no limite humano que o Senhor quer ter comigo e com você. É no limite humano quando nós dizemos que não tem jeito, é no limite humano, na quarta vigília da noite, que Ele quer entrar na sua vida, no mar revolto, e dizer: vem, caminha sobre as águas, porque eu estou te esperando. E caminhar sobre as águas não é fácil. Depois, o que eu aprendo? Para vencer a razão e entrar pela fé, é necessário sair do lugar de abrigo. É necessário sair do lugar de abrigo. Muitas vezes estamos abrigados, estamos escondidos, e o Senhor diz: saia para fora. Elias estava na caverna e Deus disse: sai. Mas tem um monte que quer me matar, não tem problema não, tem 7.000 que se dobraram, pode sair. Há momentos, irmãos, que nós somos levados a sair do lugar seguro, a ir para um lugar novo, em direção ao novo e assustador lugar. Você imagine Pedro saindo de dentro do barco para um lugar escuro no meio do mar. Naquele momento, não sei quantos metros Jesus estava do barco, a Bíblia não relata, porém a Bíblia diz que ele estava no mar, e o mar estava revolto, e o mar era escuro, era 3 horas da manhã aproximadamente, e Jesus diz: sai do barco e venha ter comigo. E há momento que eu e você precisamos sair do lugar de conforto, da nossa zona de conforto, precisamos sair da nossa vida ouvidinha que vivemos, para encontrar com o Senhor, para ter um encontro face a face com o Senhor. Há momento que precisamos deixar a nossa razão, o nosso eu, o nosso tudo de lado, e descer, sair do lugar de abrigo, aí em direção sim, a um lugar novo e assustador, mas é um lugar onde o Senhor me espera para me dar a vitória, onde o Senhor me espera para dar a bênção que eu preciso, é onde o Senhor espera. É assustador, é. Muitas vezes Deus nos fala e nos faz sair de situações e de lugares que nós vamos: Senhor, eu vou para lá, é para lá, Senhor, que eu vou. É para lá que eu vou. Quando era adolescente não, eu tinha 18 anos, eu trabalhava numa empresa aqui, e tinha tudo, irmãos, convênio médico, vale transporte. Trabalhava 10 minutos a pé de casa, 10, 15 minutos a pé de casa. Uma situação, não ganhava muito, mas uma situação confortável. E eu pedi para Deus que eu precisava de um outro emprego, precisava de uma outra situação. E o Senhor preparou. Irmão, aquele lugar que eu fui era assustador. Segundo dia que eu estava ali naquele lugar, naquele emprego em São Paulo, eu olhei para aquilo e falei: o que eu estou fazendo aqui? Aquilo era assustador. Eu não tinha convênio médico, não tinha vale transporte, não tinha vale refeição, não tinha nada. Não tinha perspectiva nem de registro naquela empresa. Põe a situação. Era assustador. Mas eu pedi ao Senhor, eu disse: Senhor, eu preciso de um outro lugar. E Deus me deu um outro lugar, mas era assustador. Eu tive que sair da minha zona de conforto para ir para lá. E eu vou dizer uma coisa para você. Foram 2 anos. E foram 2 anos extremamente abençoados. Extremamente abençoados. Foram 2 anos que eu trabalhei muito, né, que nem gente grande. Mas foram 2 anos que eu consegui comprar os móveis para casar. Eu consegui fazer muitas coisas. Porque aquele lugar assustador era o lugar que Deus estava querendo mostrar a sua glória na minha vida. E às vezes, nós nos deparamos com Jesus nos chamando: desce do barco.
Às vezes descer do barco é ir de encontro, contrário às nossas convicções, é ir contra o nosso eu, a nossa convicção. E Jesus estava falando para Pedro: Pedro, então vem, você quer vir? Vem, Pedro, desce, que eu vou falar com você aqui. É no meio da tempestade, Pedro, é no meio do mar revolto que eu vou falar com você. Não é dentro do barco, não, é no meio do mar revolto que eu vou ter um encontro com você. Muitas vezes, precisamos ter coragem. Coragem, irmãos, para romper com a nossa razão. Coragem para nos lançar à fé. Coragem, porque Pedro, ele não pediu promessa nenhuma. Quando ele começou a descer, ele falou: Senhor, mas você tem certeza que não vai afundar? Pedro não perguntou nada. Simplesmente Pedro desce do barco e começa a caminhar. Quando nós entendemos que o lugar que Deus, ou a situação que Deus está proporcionando, será uma situação, apesar de ser escuro o lugar, apesar talvez essa situação de doença ser escuro, talvez a situação financeira, física, eu não sei, ser escuro demais, mas é nesse lugar, quando você acredita que Deus estará falando com você, você não faz concessão. Pedro não fez concessão, ele simplesmente desceu. Pedro, alguns, dizem que Pedro agiu por impulso, outros pela fé, mas Pedro disse: olha, me chama que eu vou. Se foi por impulso, não sei, mas ele foi. Ele foi de encontro ao Senhor no meio do mar revolto. O que você e eu precisamos fazer para ir de encontro ao Senhor no meio do mar revolto? Quantas pessoas estão passando por mares revoltos, águas turvas, estão desesperadas, mas não querem sair da sua zona de conforto. Não querem sair, estão vendo o barco afundar, mas não querem sair do barco, querem afundar junto com o barco, mas não sai do lugar, não sai daquele momento. Teve um momento na minha vida que eu falei assim para Deus: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando eu falei isso, eu comprei briga com Deus. Depois de 6 meses, eu estava falando assim: Deus, me tira daqui, vai. Muitas vezes, irmãos, uma ilustração que eu gosto muito, que nós temos que sair do lugar do abrigo, é a ilustração da vaquinha. Alguém já ouviu aqui a vaquinha do precipício? Alguém já deve ter ouvido. E muitas vezes Deus, quem nunca ouviu a ilustração da vaquinha? Acho que alguns não ouviram a ilustração da vaquinha. A ilustração da vaquinha é que um determinado sábio, lógico que existem algumas versões, mas todas dão na mesma, um sábio estava passeando com o seu moço, e foi numa fazenda, e essa fazenda, ele notou que, passando pela fazenda, foi lá, pediu abrigo e tal, notou que as crianças eram barrigudinhos, sabe aquelas crianças de barrigudinho, cheio de verme, o homenzinho de chapéu de palha, e o sábio não se conteve, falou: como é que vocês conseguem viver? Seu sábio, é um negócio seguinte, a gente tem a mimosa é a nossa vaquinha, sabe? Então elas dão uns leitinhos aí, a gente faz uns queijinhos, vai lá na cidade, vende os queijinhos, vende o leitinho, e vai vivendo. Aquele sábio acorda pela madrugada, chama o seu moço e vamos embora. Mas antes faz o seguinte, fala para o moço: empurra a vaquinha no precipício. O moço, lógico, você entende, mas sábio, vai empurrar a vaca no precipício? É a única fonte de renda dessa família, está lá na vaquinha. Vai matar a mimosa? Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não queremos matar a mimosa, não. A gente se acostuma com a mimosa na nossa vida. A gente se acostuma com a mimosa, que ela dá um queijinho, dá um leitinho, tá bom, vamos tocando a vida. Isso espiritualmente falando, a gente se acostuma com uma vida espiritual mesquinha muitas vezes. Tá bom, eu vou para a igreja de domingo, tá bom, estou fazendo muito ainda, hein? Aí quando dá o dia, eu falo: Jesus, já fiz, tá vendo aqui, só posso falar: filma aí, Jesus, filma aí, anjo, filma aí para mostrar lá no céu que eu fiz a minha parte. E aí, ele empurra a vaquinha e vai embora. Passou-se um tempo, eles voltam para aquela região, e encontram uma fazenda bonita, um tratorzão na porta, e vai, como quem não quer nada. E aí, mas como é que
aconteceu? Vocês estão bem, as crianças bem arrumadas, o homem bem arrumado. Não, sabe o que é, seu sábio? É que tem uma noite aí, a mimosa caiu no precipício. E aí a gente não tinha mais a mimosa. Eu comecei a plantar os negocinhos aqui, plantar os negocinhos ali. E de repente, ele estava com uma fazenda. Um tratorzão na casa da fazenda. Estava todo mundo bem. Sabe por quê? Há momento que você tem que matar a mimosa, que é a sua e a minha razão. Muitas vezes tem que cair por terra para que a razão de Deus prevaleça. Muitas vezes nós ficamos brigando entre a fé e a razão, porque nós não queremos que a nossa razão. Pedro tinha toda a razão para não descer do barco, irmão. Pedro tinha toda a razão para não sair daquele barco. Para que sair daquele barco, Daniel? O negócio estava bom lá dentro, vai mar, revolta, espera clarear, vai embora. Não, ele desce, porque ele tinha um encontro. O Senhor dos céus, o Senhor que poderia acalmar o mar, estava chamando ele para o meio do mar revolto, porque lá Deus iria falar. Muitas vezes, nós passamos pelo mar revolto. Ah, irmãos, ora por mim que o diabo se levantou. Muitas vezes não é o diabo não, irmão, não é diabo não, às vezes é Deus mesmo. É Deus mesmo que se levantou para falar, olha, eu vou dar um chacoalhão nesse crente aí. Deus fez isso muitas vezes comigo, fala, acorda meu filho, acorda, sai desse barco que você está, isso não é lugar para você, pois precisamos ter coragem. Pedro agiu por fé, a razão infundada nos faz afundar, a razão infundada nos faz afundar. Pedro começa a andar sobre as águas, e quando ele olha sobre as águas, ele começa a olhar para a água, ele começa a olhar para a situação, e ele começa a desviar o olhar de Jesus. Muitas vezes nós olhamos para a doença que está instalada, muitas vezes nós olhamos para o hospital, porque nós olhamos. Tinha uma mulher que eu fui no hospital visitar uma moça, e lá encontrei uma senhora que eram 2 leitos, né? E tinha uma senhora lá que eu fiquei incomodado, né? Eu fui lá orar por ela. Fui lá falar com ela, né? Se ela queria uma oração, então, conversei um pouco com ela. Irmãos, a mulher tinha tanto problema, mas tinha tanto problema de saúde, que eu confesso aos irmãos, eu acho que ela já ia morrer naquela noite mesmo. O negócio estava feio demais. Eu mesmo orei, eu falei para ela, falei, olha, se a senhora, porque ela conhecia a igreja, conhecia um monte de coisa, já tinha ido para tanto lugar, eu falei, olha, mas a senhora tem que se firmar com Jesus, porque se a senhora não sair daqui, pelo menos a senhora vai para o céu. De tanto problema que aquela mulher tinha, eu não acreditei, e orei por ela, mas eu orei para que Deus consolasse o coração da família, consolasse, sério. Depois de uns 3 dias, eu fiquei sabendo que a mulher saiu do hospital, não estava bem. Sabe por quê? Porque a nossa razão é pelo que a gente vê. Muitas vezes nós vamos pelo que a gente vê, e Deus não está preocupado com o que a gente vê, Deus está preocupado com o que Ele pode fazer na nossa vida, mas nós precisamos sair, tirar a nossa razão muitas vezes. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmão, você e eu não somos nada. O Senhor é tudo em nossa vida, Ele é o Deus da razão. É Ele que tem a última palavra, é Ele que tem a razão, ainda que o médico diz não tem jeito, ainda tem. O Caio está naquela situação, aquela criança está tudo tomado, estão esperando a hora de partir, mas se Deus quiser bradar do céu, o câncer vai embora, porque Ele é Deus. Se Deus quiser bradar do céu, a enfermidade que você tem aí vai embora, se Deus quiser bradar do céu. O problema que você está passando quando você chegar na sua casa não está mais. Se Deus bradar do céu, o desemprego acaba hoje, porque você chega na sua casa e tem lá um telefonema, passa aqui amanhã. Mas é necessário. Quando a razão é infundada, nós afundamos. Por que infundada? Porque tem razão que é lógica. Foi o que eu falei de Moisés. Quando Moisés olha para toda aquela situação, ele diz o quê? Ah, Senhor, montanha de um lado, montanha de outro. Ó, Faraó está lá, ó. E aqui o marzão, não dá não. Não dá não. A razão dele era certa ou não era certa? Era certa. Ele estava diante de uma encruzilhada. Mas naquele momento Deus estava falando, Moisés, para com isso agora.
para com a razão. O que você tem? Eu tenho cajado, então toca. Toca na água. Muitas vezes, a solução do meu e do seu problema está na nossa mão. E nós estamos clamando a Deus, dizendo, Senhor, mas olha, o barco está aí, a água está, vem para fora. Toca na água, Moisés. Quantas vezes eu e você somos chamados a tocar na água e nós não queremos? Nós não queremos. Quantas vezes somos chamados a tocar numa água, por exemplo, com relação a trabalho, e nós não queremos? Porque nós somos assim. A nossa razão, às vezes, tem que prevalecer. Mas Deus nos chama, dizendo, ora, a fé é a certeza daquilo que você não vê. A fé é a certeza das coisas que você está esperando, é a convicção daquilo que você não vê. Precisamos entender, sim, que a razão é necessária. A razão é necessária. Mas nós não podemos diminuir a atuação de Deus em nossa vida pelo excesso da nossa razão. Eu, quando me deparei com essa frase, eu fui para 2 Reis, quando Naamã, ele está numa situação difícil, e naquela situação caótica, que Naamã estava leproso, um homem de posses, e o profeta manda ele ir se banhar no Rio Jordão. Irmão, Rio Jordão naquela época, era um rio contaminado já, e o profeta fala, olha, Naamã, vai lá se banhar no Rio Jordão. E a razão de Naamã diz o quê? Não são os rios de Abana e Farfar muito melhor que esse Jordão aí? Eu não poderia ir lá tomar banho nas águas cristalinas de Abana e Farfar do que tomar banho num rio sujo desse? Mas quando ele diz isso, a menina diz, olha, mas o que vai perder? Já está aqui, já está leproso. O que eu quero dizer com isso? Naamã estava leproso, estava ruim, o camarada estava caindo aos pedaços, estava mal, e não queria tomar banho no Rio Jordão, queria escolher o rio. Muitas vezes a nossa razão faz com que nós queiramos escolher o jeito que Deus vai trabalhar em nossa vida. Deus, não, mas tem que ser desse jeito. Olha, lá na minha terra tem um rio de água cristalina, para que eu vou tomar banho nesse Jordão aí? Meu irmão, Naamã estava tudo sujo, Naamã estava caindo pele, estava leproso, estava cheio de ferida. Tomar banho no Rio Jordão, não tomar não ia fazer diferença nenhuma, humanamente falando, porque o camarada já estava ruim, a carne já estava apodrecendo. A Bíblia não relata que estágio de lepra ele estava, mas estava para procurar alguém, ele estava para procurar um profeta em terra estranha, porque o negócio já estava feio. E ele chega ao ponto de dizer lá, mas lá, a bênção lá é melhor. Olha, eu vou procurar fulano de tal, porque lá naquela igreja lá, a bênção é maior. Irmãos, muitas vezes nós estamos procurando a cura, quando Deus já nos deu o cajado. Nós estamos querendo abrir o mar com as mãos, quando nós temos o cajado. Nós estamos querendo tomar banho lá em Farfar e Abana, quando Deus já deu o Jordão. Nós estamos querendo entrar por situações, quando Deus já nos deu o livramento. E conclusão com isso, as horas já se avançam, a conclusão com isso, Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é isso? Estribar significa afirmar-se, apoiar-se em algo. Quantas vezes nós nos apoiamos na nossa razão? Eu tenho razão, quem manda sou eu. Quem manda sou eu tenho razão. Eu posso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Olha, eu estudei tanto, olha, eu fiz isso. Eu sou, né? Eu sou, e Deus lá de cima balança a cabeça. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Ele é. Se não for a Ele, eu não serviria nem para estar aqui em cima. Você não poderia estar aí. Foi por Ele. Foi na cruz. Foi vencendo. Você sabe qual a razão de Jesus? A razão de Jesus era o seguinte: mandava os anjos, já destruía todo aquele povo, Deus acabava com tudo, fazia uma terra nova, descia o chicote em todo mundo ali,
tirava ele da cruz, dava uma vida nova. Era essa a razão de Jesus. Só que a razão poderia ser a razão humana, nós olhando para Jesus dessa forma, mas a razão dele não era essa, era a fé, era a esperança, era trazer para mim e para você uma vida eterna, mesmo sem merecer, porque eu não mereço não. E aí, confia no Senhor. Salomão diz, olha, o que é estribo? Né? Quando você monta no cavalo, você põe o pé no estribo, você se apoia no estribo. Na porta do carro também tem uma peça que chama estribo, e aí por diante, você se apoia no estribo. Muitas vezes nós estamos apoiados no estribo da nossa vida, estamos apoiados no estribo das nossas razões, e não estamos conseguindo ver que Deus está nos chamando. É assim, é no meio deste problema que você está vivendo, que Deus quer falar com você. É no meio deste problema que Deus quer falar com você. Para encerrar, eu contei acho que há um tempo atrás, mais de um ano atrás, lembro, que quando eu dirigi uma igreja, era uma igreja bem pequenininha, e o púlpito era grande, bem grandão. Quem fez aquilo lá, eu acho que estava inspirado para gastar tijolo. Foi um negócio tão grande que dava para você se ajoelhar atrás do púlpito e ninguém te vê ainda. O negócio era... E lá era o seguinte, começava o culto na segunda-feira, todo mundo começava orando, e orando. Eu escuto todo mundo gritando, falando alto e tal. E depois, 8h30, tinha palavra. Aí eu orava, tinha palavra e ia embora. E naquela segunda-feira eu estava tão aflito, que a minha oração foi essa: Deus, fala comigo, usa alguém dos louvores, usa a palavra, fala alguma coisa. Eu estava lá atrás do púlpito, literalmente escondido mesmo, estava atrás, escondido, falando, orando para Deus. Deus, fala comigo, e a minha oração foi essa. Terminou a oração, palavra, louvor, desculpe, Deus não falou comigo, não falou na oração também, não falou no louvor, não falou na palavra, não falou, Deus não falou. E aí tinha uma irmã, eu lembro que ela era uma missionária, que estava visitando, eu não conhecia, ela estava no fundo da igreja. De repente ela veio na minha direção, e disse assim: irmão, Deus mandou um recado para você. Opa, agora Jeová vai bradar, agora Deus fala. Ela falou: olha, Ele mandou te dizer que Ele não vai falar com você sobre isso, Ele quer falar diretamente com você, Ele não vai usar ninguém para falar, Ele quer falar com você. Muitas vezes nós estamos procurando situações, quando Deus quer falar conosco, quando Deus já está falando conosco. O que eu e você precisamos deixar? Qual a razão que nós precisamos deixar para Deus falar conosco? Não sei. Eu não sei o que você precisa deixar. Eu sei o que eu preciso deixar. Muitas vezes nós estamos tão cheios de razão, que Deus está falando conosco que a gente não está ouvindo. Na verdade, Deus falou comigo aquela noite, mas Ele falou o que eu não queria ouvir. E quantas vezes nós viemos para um culto e Deus fala o que você não quer ouvir, mas é porque Ele está dizendo para você: é isso, no meio dessa tempestade, no meio dos ventos revoltos, eu vou falar com você. É lá, no meio da tempestade. Não sei qual a tempestade da sua vida, não sei qual a razão que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite: troque a razão pela fé. Tem momentos que nós temos que ter razão, mas há momentos que nós vemos que a nossa razão já não vale mais, e quando isso acontece, Deus, é a tua razão, não a minha, eu vou viver pela fé. Amém? Amém?